Jô, se você tem um caminhão, é um negócio assim Eu tenho um brinquedo. fenomenal. Eu tenho um brinquedo. Aquilo não é coisa de crente, não. Aquilo Ele é um apelido negócio, Billy. é um negócio, me explica o que é, como é que funciona, só para a gente entender a leveza de que aquilo pode... Eu vi funcionando, Sim. certo? Até porque sua generosidade faz com que você entenda que aquilo não é seu, meu. é do reino. É do reino. Então eu vi lá com o Fred, lá em Bertioga. O lance do primeiro apelido é Billy, em homenagem ao maior evangelista da história, que é Billy Graham. Mas a gente chama ele de Church Truck, uma igreja sobre rodas, porque o irmão que me abençoou, ele investiu nesse processo. Ele pegou uma semente da família dele e plantou, e custou um valor muito grande. Só que eu sonhei 20 anos ter essa parada, por quê? Eu comecei meu ministério com jovens e com música. Porque não tinha jovem na igreja que a gente pastoreava. E eu quis atingir a garotada. Então, o meu pastor falou para mim, ó, você não tem licença para pecar, mas para bagunçar o coreto, senta o aço. Aí ele falou assim, pega a tua banda de música e faz um show. Falei, beleza. Posso pôr luz na igreja? Pode. Posso pôr fumaça na igreja? Ele falou, não muita. Então, isso estou falando de 30 anos para trás. Eu já pastorei há 37. Então, a nossa igreja foi a primeira igreja a tirar o púlpito do lugar, a tirar a bateria do fundo, pôr ela no centro, pôr num tablado, pôr luz mostrando o baterista. E a gente passou a fazer louvor de uma forma, usando calça jeans, tênis. Ou seja, diferente do Diferente padrão. do que era, não tinha um padrão. E as músicas tinham muita alegria, podia bater palma, podia assobiar. Né? Quando terminava, estourava fogos dentro da igreja. Isso foi uma coisa que eu quase fui preso. Mano, foi louco. Então, assim, eu fui chamado de muita coisa pejorativa, mas eu tive o entendimento que era aquilo que Deus queria. Quando eu cheguei a um nível de pôr na rua, né, 72 mil pessoas ouvindo a nossa banda, e não é como agora que tem rede social, não tinha rede social. Ou era cartaz, ou era lambe-lambe, ou rádio. Então, quando a gente pôs 72 mil pessoas na rua, 4 mil desceram para Jesus, e a garotada dançava, brincava, pulava, cara, mexeu com a cidade, mexeu com a estrutura. Só que era muito caro. Então eu pensei, se eu tivesse uma coisa que tem tudo nela, eu faria muito mais. Então comecei a projetar uma parada, mas eu não tinha o dinheiro. E a igreja não tinha a visão. Então eu lutei 20 anos para conseguir querer ter e não consegui. Um dia eu fui pregar no Carlito, e estava pregando lá, esse cara me ligou, esse irmão, esse amado, um príncipe de Deus, ele, a família, minha gratidão ao Senhor pela vida deles, me ligou, eu estava voltando de São José dos Campos para Campinas, 2 da manhã, ele falou, podemos tomar um café? Eu falei, pô, que horas? Amanhã é 7 da manhã. Eu falei, cara, eu vou chegar em casa 4. Falou, pastor, mas tem que ser amanhã porque eu vou viajar, fico 45 dias fora. E a minha mulher tem um versículo da Bíblia dela que é poderoso. Não perca a chance que Deus quer te dar. 1 Beta, capítulo 2, versículo 3. Ela tem outro versículo também. Dura coisa cair nas mãos de uma esposa irada. Mas, então, eu fui pro café com ele, não tinha nem dormido. Aí ele sentou, começou a conversar. Ele falou de 7 da manhã até 9 da manhã, não pediu nem um pingado, nem um pão de queijo, nem nada. E quando estava 9 da manhã, falou, nossa, pastor, não era isso que eu queria falar, moço do céu. Eu falei, Jesus, que fria que eu entrei. Aí ele falou assim, olha, abriu uma folha, pôs diante de mim um desenho e falou, eu queria fazer isso aqui para te dar. Só que naquela noite, voltando de São José, eu briguei com Deus pela primeira vez. Deus, por que você dá um sonho para o cara que não vai acontecer? E eu peguei o projeto que eu tinha pronto e joguei. E falei, nunca mais falo disso. Aí perguntei para ele assim, pô, quem falou com você desse assunto? Falei, não, eu e o Davi, meu filho, desenhamos. Fui lá no carro, peguei o projeto e mostrei para ele. Ele falou, é isso aí. Só que eu achei que ele não sabia quanto custava. Eu falei, mano, amado, isso custa mais de R$1 milhão. Ele falou assim, posso transferir o dinheiro agora? Eu falei, não, mano, acho que ele não viu. Não, é R$1 milhão. Isso era 2020, antes da pandemia. Eu falei, vou me beliscar porque eu acho que ele... Ele falou, não, pastor, então faz o seguinte, vai fazendo e eu vou pagando para você
Aí tomei o café, paguei o café, porque eu não ia deixar ele pagar o café de jeito nenhum, né? Quando saiu, entrei no carro, Deus falou comigo, agora não vai ficar bravinho, não. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor esperou eu ter? Porque eu tinha 20 anos quando eu sonhei. Hoje eu tenho 50 na época eu tinha 53. Por que agora? Aí Deus falou assim para mim, porque se eu tivesse te dado antes, era sucata. Agora é uma ferramenta poderosa. Então, ele é uma carreta que tem palco, tem som, tem LED, tem iluminação, gerador de energia. Em 3 horas é um transformer. Eu desmonto ele e monto essa estrutura que faz um evento para 9.000 pessoas. Só que depois da pandemia, isso tornou uma ferramenta poderosa, porque eu chego em qualquer lugar, eu abro ele. Se você for alugar palco, som, luz, você vai gastar uma fortuna. Eu tenho um custo muito barato. Eu opero com uma facilidade tremenda, eu abro ele em qualquer cidade, 3 horas está tudo pronto. E eu faço um evento de 18 horas sem depender de energia de ninguém, iluminação de ninguém. E hoje faço ação social. A gente fez agora ação social lá em Campinas com 20.000 pessoas. Cortamos cabelo, exame de vista, exame dentário, cortamos pet, fizemos unha, fizemos bexiga para as crianças, parquinho de diversão, tiramos documento, doamos sangue, ensinamos com palestra, som de música, show de música, e tocamos as pessoas usando ação social e essa carreta para levar a mensagem de Deus para fora. E eu bati em 400 portas de casa, fazendo uma oração pela família e dando um livro meu de presente. Então, essa ferramenta Deus disponibilizou. Não tem placa de igreja, não tem logo da Família da Fé. E eu estou usando com os meus amigos. Por quê? Nós queremos levar o que a igreja faz dentro das suas paredes, dá para levar para fora. Por exemplo, o que a sua igreja dá de cesta básica? Cara, é incontável. Quantos casais você já salvou? Só que isso a gente pode levar para fora e ajudar as famílias, ajudar as crianças, ajudar as cidades. Então, estou usando isso com essa ferramenta, que é uma ferramenta também que era usada para show do mundo, era usada para festa do peão. Só que a gente pode ter uma coisa nossa, de família, legal, graciosa, sem ter que vender nada, sem ter que pedir dinheiro para ninguém, e tornando isso muito útil como ferramenta que leva graça às pessoas. José, o papo é agradável demais, o tempo é top, né? É curto, mas eu quero tocar no último assunto aqui, antes de falar do rindo e refletindo. Vamos chacoalhar, porque isso aí. Eu já vi os outros, deu muita luta aí, a pancada. Bom, as pessoas têm facilidade de usar novos medicamentos, certo? Fórmulas que foram descobertas com a tecnologia e tantas outras coisas, entrar em equipamentos novos que agora conseguem mapear sua saúde, fazer exames de última geração, certo? A neurociência descobre que se conduzir você para um ambiente de alimentação e pintar as paredes de determinadas cores, isso aguça a sua mente, determinadas cores te transmitem tranquilidade, paz, tantas informações a ciência acabou trazendo, certo? Só que quando chega na hora de usarmos isso, em favor do reino de Deus, a hora de criarmos um ambiente onde as pessoas tímidas conseguem ficar mais à vontade, onde a atenção pode ser conduzida para aquele ambiente, ou onde conseguimos tirar um pouquinho aquela seriedade, vamos dizer assim, certo, de um ambiente para trazer leveza, as pessoas ainda, certo? Latino. Elas têm muita dificuldade. Ou seja, elas amam a Deus, mas acabam sem notar, trabalhando contra o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe que eu tenho 2 filhos, mas a Beta teve uma 3ª gestação. Ela teve escoamento de placenta sem sangramento, que culminou na perda do bebê e também quase levou a vida da minha mulher embora. Quando a Beta engravidou, foi uma experiência espiritual com Deus profunda. Ok? Mas as minhas cunhadas ficaram grávidas, as melhores amigas da minha mulher ficaram grávidas. Ao todo tinha quase, eu não sei se 8 ou 9 ou 10 mulheres de fórum íntimo da nossa relação ficaram grávidas. Ok. Quando a gente perdeu, as outras 8 ou 9 ou 10 famílias, eu não lembro o número exato, ganharam seus bebês.
Até aí tudo bem, voltei para casa, relei a minha casa, minha mulher voltou às suas atividades, mas quando essas crianças fizeram 1 ano e começaram as festinhas de aniversário, a minha mulher, com 4 universidades, um mestrado, um doutorado, entrou em depressão profunda. Eu fui marido de uma mulher morta há 2 anos, 3 meses. Morta. Morta. Não precisei trair ela. Não precisei ir embora. Mas eu sei o que eu passei. Agora pensa nisso. Eu, pastor de uma igreja gigante, com mais de 20 mil membros, de gente muito habilitada, meu pastor nunca fez uma visita na minha casa para minha mulher enferma. Nenhum colega pastor nunca me perguntou: você está precisando de algo? E qual paradigma eu tive que enfrentar? Quem ia para um consultório de um psiquiatra era louco ou estava endemoniado? Amado, eu não colhi um funeral a mais na minha casa porque Deus põe alguns anjos na nossa vida que a gente não pode agradecer. Esse anjo tem nome, Silas Lima Malafaia. A esposa dele também viveu um processo depressivo. Um dia ele me ligou, perguntou se estava tudo bem, e eu tive coragem de falar: pastor, eu estou morrendo. E contei o que a Roberta tinha. Se eu chorar, não é porque essa emoção ainda é muito forte para minha família. E eu não tinha ideia, eu pensei que ao me expor, eu podia morrer. Mas esse cara falou: esse é o telefone que você precisa ligar. E eu liguei para um pastor psicólogo para falar com ele, psiquiatra. E esse cara foi uma bênção na minha vida. A gente encaixou a Beta para tratar, para cuidar. E por incrível que pareça, Cláudio, eu nunca pude dizer na igreja que eu era pastor. E eu não era qualquer pastor, eu era um pastor com grande influência naquele ambiente. Eu nunca pude dizer que a minha mulher tratava com um psiquiatra porque perdeu um bebê e quase perdeu a vida. Deus usou a medicina e usou uma profeta para curar minha mulher. Minha sogra estava em casa, veio uma mulher passar roupa, uma pastora da Assembleia passando roupa na minha casa, falou para minha sogra: você tem uma filha na cama que eu quero usar. A morte está rondando lá. Deus está usando a medicina para preservar ela, mas o Senhor quer ressuscitá-la. Essa mulher foi na minha casa orar, e aí o tratamento que a Beta fez e essa profeta foi uma bênção na minha vida. Porque veja, eu pregava para multidões, Deus me usava para curar, mas a minha mulher estava enferma, mano. Eu chorava aos pés da cama pedindo um milagre e não vinha. E eu fui esticado. Então, o que ocorre com... Literalmente, nós temos medo de verdade. Eu te pergunto, se eu tivesse um problema em alguma área da minha vida, será que se eu contasse, eu falasse com alguém, ou pedisse ajuda, eu não ia ser massacrado, exposto, ridicularizado? Então, nós precisamos entender que a forma como Deus te usou veio nesse paradigma de quebrar essas jaulas, abrir essas cadeias. Porque eu posso falar com você com leveza, de uma forma que te ajude. Eu me lembro que você teve um problema de depressão. A Mary me ligou. Eu estava em Campinas, larguei tudo e vim aqui. Vim aqui para estar com você. Não é porque você tem alguma coisa para me oferecer, é porque você é meu irmão. Você é meu amigo. Eu tenho certeza que se fosse comigo, você não se negaria a fazer. Isso não estou falando que você está aqui no seu pode riso com você aqui. Cara, eu tenho certeza que você não ia encolher a mão e ia falar assim: mano, esse cara não tem fé. Porque eu já vi você estender a mão para muita gente. E já vi Silas, e já vi outros caras. E isso me impulsiona a querer derramar para essa geração que está aí, que não é porque o sistema é ruim, porque pressionaram demais. Ainda tem pessoas que podem ajudar, socorrer, estender a mão e levar graça para muita gente que está precisando.